Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos trouxeste aqui para juntos podermos louvar e agradecer o Teu santo nome, pois só do nosso louvor e da nossa adoração. Agora, Pai, suplicamos que Tu venha usar, Pai, o Teu servo, o Jacaré, Pai, para que Ele possa trazer aquilo que os nossos corações necessitam. Usa com boca tua, Senhor, para os nossos corações e as nossas mentes, para aprendermos aquilo que Tu queres para cada um de nós e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, levando o Teu Evangelho àquelas pessoas que não Te conhecem. Fortaleça-nos a cada dia e ao que suplicamos e desde já Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde. E a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Quero saudar aqui a toda a igreja do Rio, representada de maneira especial pelo reverendo Isaías Cavalcante. Para aqueles que não sabem, na intimidade, é o nosso Zazá. Então, o Zazá é essa pessoa maravilhosa e querida que todos nós conhecemos, que ao lado de Adriana, por gentileza, fique de pé, uma das maiores líderes do trabalho feminino do Brasil. Ali está a Adriana. Acho que merece uma salva de palmas, viu, meus irmãos? Adriana, ao lado do reverendo Isaías, tem uma família linda, são pessoas maravilhosas, que quem não conhece de perto precisa conhecer. Quero registrar aqui a presença também do presbítero Suelo Silva, presbítero dessa igreja, e também ao lado dos demais presbíteros, tem feito um trabalho maravilhoso. Queremos honrar o nome do reverendo Renato Porpino, pastor efetivo dessa igreja, e claro, impossível não mencionar o nosso amado reverendo Guilherme Cunha, pastor que entrou para a história de cada um de nós que é presbiteriano há alguns anos. Um homem de Deus, uma mente brilhante, uma cabeça extraordinária. E para aqueles que não sabem, começou o ministério dele em Cachoeiro de Itapemirim, junto ao nosso povo querido do Espírito Santo. Eu era pequenininho, meus pais, membros da Igreja Presbiteriana Central de Cachoeiro, fui criado ali aos pés de uma enormidade de homens e mulheres maravilhosos e fui, pela graça de Deus, também pastoreado pelo reverendo Guilherme quando eu era bem pequenininho. Então é uma lembrança muito boa. Estou vendo aqui os meus irmãos, agradecer a Deus pela vida de vocês. Já foi pedido que vocês ficassem de pé, mas quero pedir que, por gentileza, os nossos irmãos que vieram do Espírito Santo ficassem de pé mais uma vez, para que possam ser observados por toda a igreja. Meus irmãos, é uma estrada longa, é uma viagem importante, e eles deixaram lá a tranquilidade da vida deles para estar conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para esses irmãos. Vamos se assentar. Só o reverendo Marco Antônio Costa fica de pé, por gentileza, que eu acabo de vê-lo ali. Reverendo Marco Antônio Costa, pastor, homem de Deus maravilhoso, foi alguém que eu fui estudar no seminário. Para aqueles que não sabem, para quem estuda no internato, dois seminaristas que ficam no mesmo quarto, eles são chamados de véia. É um termo esquisito, né, meus irmãos? Ainda mais para um encontro de homens, né? Mas é assim que se chama. E quando não é véia, quando mora no quarto ao lado, no quarto em frente, é nega. Então eu quero declarar diante dos meus irmãos que Marquinhos foi minha véia durante muitos anos, pelo menos 2 anos. Eu fui a véia dele nesse tempo. Fica só entre nós, né, irmãos? Fica só entre nós. Marquinhos, Deus te abençoe, querido. Goleiraço, hein? Goleiraço, sensacional. Meus irmãos queridos, eu quero pedir que vocês abram as suas Bíblias na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Quero ler com vocês alguns versículos dessa palavra linda de Deus para a nossa vida. Quero lembrar que nós estamos aqui pensando em homens de valor em tempos difíceis. Os nossos dias não são dias fáceis, são dias difíceis, dias complexos. Nós precisamos dar uma reinvenção contínua e uma renovação constante da nossa mente, a fim de que a gente esteja centrado no que diz a palavra do nosso Deus, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, seguindo o caminho correto, segundo a graça maravilhosa que Deus tem confiado a cada
cada um de nós. Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, vocês todos sabem, a última carta que Paulo escreveu, provavelmente seria essa última carta que ele escreve aprisionado em Roma. Paulo escreve essa carta com o coração, trazendo algumas orientações muito fortes e muito práticas. É nessa carta que ele faz a sua despedida mais importante que todos nós conhecemos de cor, registrado no versículo 7, no capítulo 4, acho que você sabe de cor. Combati, bom combate, guardei a fé. Esse talvez seja um dos textos também bem usados em momentos de despedida. Paulo traz uma palavra de despedida que é muito importante para a realidade do seu tempo e também muito importante aplicada à nossa vida. Nós temos alguns problemas que são recorrentes nos nossos dias difíceis. Nós aqui somos parte de uma geração que foi influenciada por uma tecnologia disruptiva. Nós passamos por transformações, inovações que mudaram processos e a forma da gente ver a vida. Alguns de nós temos aqui a possibilidade de assistir filmes e séries via streaming. A maioria de nós não nasceu com streaming. Alguns de nós nascemos no tempo da TV aberta e alguns que estão aqui preto e branco. Quantos aqui, quando nasceram, tiveram a televisão preto e branco durante muito tempo? Levanta a mão. Veja bem. Quantos de vocês se lembram daquela tela azul, que era a maior inovação tecnológica dos nossos dias? Nós passamos a ver que não era colorido, mas era azulado. Quantos de vocês? Quantos de vocês se utilizaram do bombril para colocar na antena dentro de casa? Quantos de vocês subiram no telhado para arrumar o sinal? Abaixa logo, você deve estar cansado. E agora nós estamos falando de streaming. Agora nós estamos falando de Netflix. Agora nós estamos falando de canais que estão disponibilizados no YouTube. Agora nós estamos falando que se bater uma fome e não tiver nada na nossa casa, a gente pega o nosso aplicativo, pede uma comida, escolhe a comida, paga antes de receber e a pessoa vai lá na nossa casa e entrega. Nós temos hoje o iFood. Quantos de nós estamos sem carro ou precisamos ir para um lugar que nós sabemos que não tem estacionamento, não temos ali uma possibilidade de ir com outra pessoa? A gente chama um aplicativo mais uma vez, chamamos um carro, escolhemos se a gente vai estar com mala ou sem mala, escolhemos se o motorista vai ter conversa com a gente ou não, escolhemos a temperatura ambiente dentro do carro, vem o Uber, nos pega e nos leva até lá. São novidades que apareceram ao longo desse tempo que tornam a vida para nós, em algum aspecto mais fácil, mas um grande desafio para nós em nossos dias. Hoje nós vivemos sob a ilusão e a distração das redes sociais. Alguns de vocês conheceram o Orkut. Quem conheceu o Orkut? Vai baixar. Vai baixar. Alguns de nós conhecemos o Orkut, alguns de nós conhecemos o Facebook, alguns de nós conhecemos o Instagram, outros de nós conheceram o TikTok, Twitch, e aí nós vamos inventando e mostrando a realidade que há para nós nas nossas redes. Mas as redes trouxeram para nós uma ilusão, a ilusão que está tudo bem, a ilusão que aquele sorriso daquela foto é verdadeiro, é real. Também experimentamos agora uma distração, perdemos um tempo maravilhoso, um tempo riquíssimo, passando imagens, nos preocupando com a vida alheia, postando coisas desnecessárias, acompanhando o que vem acontecendo. Quanto tempo da nossa vida nós estamos perdendo por isso? Tempos difíceis, meus irmãos, onde o ser humano se tornou um objeto, e nós passamos a pensar na imagem que vamos projetar por meio de uma rede social, e perdemos um tempo gigantesco também, não apenas para tirar a melhor foto, escolher a melhor imagem, como também passar o melhor filtro para que a gente possa ter uma imagem adequada a ser compartilhada. Mas isso também fez de nós objetos. Algumas pessoas se tornam objetos, transformam aquele tempo num tempo em que a sua imagem é simplesmente um objeto que vai ser compartilhado ali. Esse é um tempo onde as bets chegaram para arrebentar a gente, onde muitas pessoas, homens e mulheres de todas as idades, acabaram sendo consumidos pelas bets, acreditavam que havia ali uma possibilidade de uma brincadeira, de uma diversão. Nasceu até
E aí a gente fica pensando, meu Deus, o quanto esses jogos estão se apresentando, estão corrompendo a gente, o quanto esses jogos estão arrancando o pequeno dinheiro que a gente tem, o quanto essas questões que envolvem as apostas se tornam para nós um desafio, e um desafio grande nos nossos dias. Nós vivemos hoje o tempo da morte da tolerância. A tolerância sempre foi uma prática absolutamente correta. Nós nos habituamos a pensar de forma diferente e a respeitar a forma diferente que o outro pensa. Só que hoje em dia a tolerância perdeu o seu espaço. Se nós não pensarmos como a maioria ou como a minoria pensa, nós somos chamados de quadrados, retrógrados, conservadores, xiitas, ultradireitistas e outras coisas mais. A pressão que há hoje entre nós é para que eu e você abracemos a ideologia de gênero, é para que a gente aceite banheiro neutro, é para que a gente utilize uma linguagem neutra e que nós vamos dizer todas, todes e não sei mais o que. A pressão que há hoje em dia é para que se aceite qualquer tipo de manifestação que a Bíblia condena há muitos anos, mas no passado nós fomos respeitados pelo posicionamento nosso. Hoje em dia nós somos pressionados para termos um posicionamento igual aos deles, ou seja, a tolerância está morrendo. A família está sob ataque constante. Estamos vivendo debaixo de pressões constantes. A pornografia encontrou o seu lugar de facilidade. A pornografia chegou aos celulares, ao tablet. A pornografia chegou ao nosso quarto. A pornografia tem consumido a vida de milhares e milhares de pessoas. Isso é uma indústria riquíssima, é uma indústria poderosa, é uma indústria forte, e entra tudo de forma leve, como se nada estivesse acontecendo. São inúmeros os casos de irmãos e irmãs que foram absorvidos pela pornografia, relacionamentos destruídos, casamentos destruídos. Quando eu trabalhava com uma UPA, esse era um problema de adolescente, esse era um problema de morrer adolescente. Falar de sexualidade é falar para solteiros. Hoje não, a sexualidade é um problema gravíssimo nos nossos dias. Nós temos problemas graves e os homens estão sendo atacados de forma especial na questão da pornografia. Vivemos sob o impacto das doenças emocionais. Nunca se viu tanta gente ansiosa, nunca se viu tanta gente estressada, nunca se viu tanta gente sofrendo dos males emocionais em razão das pressões do nosso tempo. É pressão no trabalho, é pressão na nossa casa, é pressão no coração da gente. E por fim, meus irmãos, vemos um tempo de superficialidade espiritual. Os não presbiterianos que eu conheço muitos, são pastores amigos com quem eu tenho uma convivência saudável e uma divergência respeitosa em diversas áreas. Eles acreditam que o povo presbiteriano sabe muito de Bíblia. E eu fico feliz com a imagem que foi criada há alguns anos. Todavia, meus irmãos e irmãs, estamos avançando em número de pessoas, mas nem sempre com a profundidade necessária e o conhecimento adequado das Escrituras. Tudo isso está na nossa vida hoje. Estamos sob pressão o tempo inteiro. A pressão está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Pode ser lá no belíssimo estado do Espírito Santo, pode ser aqui no Rio, pode ser na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, pode ser em qualquer região onde nós estivermos. Nós estamos vivendo sob esta pressão, e a questão é: o que os homens estão fazendo para enfrentar isso e para ajudar uns aos outros para vencermos isso e seguirmos em frente em nome de Jesus? Eu fiz uma pergunta para 3 grupos diferentes e fui buscar essas informações pela internet, com a ajuda da inteligência artificial. A pergunta foi: o que se espera do homem atualmente? Qual é a expectativa? O que se espera do homem atualmente? Sabe o que as mulheres esperam dos homens? Veja se você tem algumas dessas características aqui, que não são todas as mulheres, mas boa parte das mulheres esperam dos homens. Esperam dos homens maturidade, porque estão muito infantis. Esperam dos homens vulnerabilidade.
eles admitam, assumam os seus erros. Espero dos homens uma melhor comunicação, isso aqui é muito difícil, uma melhor comunicação dos homens. Espero que os homens sejam respeitosos. Espero que os homens tenham sinceridade. Espero que os homens tenham a capacidade de escutar, de ouvir. Espero que os homens sejam atentos às suas esposas. Espero que os homens sejam confiáveis. Espero que os homens não exijam perfeição. Fiz a mesma pergunta para filhos. O que os filhos esperam dos seus pais? Os filhos esperam amor. Os filhos esperam coerência. Os filhos esperam afeto. Os filhos esperam perdão. Os filhos esperam respeito. Esperam que o pai elogie. Esperam que o pai dê tempo. Esperam que os pais não idealizem os seus filhos. Esperam que seus pais sejam inclusivos. A mesma pergunta agora para os empregadores. O que os empregadores esperam dos homens, dos seus funcionários? Esperam que eles tenham foco. Esperam que eles tenham iniciativa. Esperam que eles tenham desempenho. Esperam que eles entreguem resultados. Esperam que eles tenham bons relacionamentos. Esperam que eles sejam criativos. Espero que eles sejam organizados. Essas são três perspectivas de três grupos diferentes em tempos difíceis para nós os homens. Nós estamos sob expectativas. O que querem que nós sejamos, com quem querem que nós pareçamos. Estamos debaixo dessa pressão em todas as áreas da nossa vida. Espero que nós sejamos um pouco de cada uma dessas coisas, mas nós somos falhos, nós temos dificuldades, nós temos problemas. Por isso a pergunta inicial foi: o que você tem feito como homem para enfrentar isso? E o que você tem feito para ajudar, para apoiar outros homens que têm enfrentado essa dificuldade? Essa é a nossa expectativa. Agora vamos para a realidade. O que o texto bíblico diz que nós somos. Capítulo 3 dessa segunda epístola de Timóteo, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Este é quem nós somos. E se você tiver a edição revista e atualizada, peço que você leia comigo a descrição de quem nós somos. Nós somos quem? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão a uma só voz, irmãos, egoístas, violentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ligando e entretando no poder, foge também destes, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo faz aqui uma descrição de algumas características dos últimos dias, desses tempos que Paulo resolveu chamar de tempos difíceis. Tempos difíceis são características tenebrosas, características terríveis, características que nos fazem querer afastar, um afastamento de pessoas assim. São características que marcam um tempo difícil, de uma cultura difícil, de uma pressão constante. E esta pressão da cultura do nosso tempo, que não é a cristã, tem influenciado as nossas vidas, tem nos feito parecer com ela. Em contraponto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas irmãos e irmãs, homens, especialmente homens que aqui estão, sinceramente, caem de nós dois o quanto disso tem sido verdade no ambiente que você tem frequentado, o quanto disso tem influenciado a nossa própria vida, o quanto nós, uma hora ou outra, ou em alguns momentos de
dificuldade, temos nos parecido com essa realidade que aqui está. Então nós temos, em princípio, uma expectativa, agora temos uma realidade. A Bíblia diz que nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. A Bíblia também diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A dificuldade que nós temos é aceitar as nossas debilidades espirituais para finalmente recebermos da parte de Deus a bênção do perdão e a graça da renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos admitir os nossos erros. Nós precisamos admitir que a coisa não está boa para o nosso lado. Nós precisamos admitir que nós estamos sob pressão constante. Nós precisamos admitir que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça maravilhosa do nosso Deus, que nós precisamos administrar esses aspectos, enfrentar na nossa vida, cada um de nós reconhecendo as maiores dificuldades onde nós temos andado e com quem nós temos atravessado ao longo da nossa vida. Eu quero aqui fazer para vocês algumas perguntas, eu queria ouvir aqui algumas respostas dos meus irmãos que aqui estão, especialmente dos homens que aqui estão. A pergunta número 1 é: quais são os problemas que você entende que sejam os mais complicados para os homens hoje em dia, à luz da expectativa, à luz da realidade e à luz das pressões que você tem sofrido em seu meio? Eu peço, pega os microfones para mim, por gentileza, vamos para cada lado aqui. Quem gostaria de falar, é só erguer a sua mão. Não é um discurso, é só uma resposta, é só uma maneira da gente interagir. Quem poderia nos dizer quais são os principais problemas, na sua opinião, que os homens estão enfrentando hoje? Se é que existe algum problema. Assumir a sua masculinidade. Masculinidade, eu estou falando de machismo, estou falando de masculinidade. A crítica à masculinidade, motivo pelo qual boa parte da sociedade quer o homem ou efeminado ou emasculado, é porque a crítica que a sociedade faz a determinados grupos é de que o mal contra a mulher está na masculinidade. E exatamente o contrário. O mal de um homem contra uma mulher é exatamente na falta de uma masculinidade. Então estamos sendo pressionados para não revelarmos a nossa masculinidade, se tem criado um homem emasculado. Omissão, fugir da responsabilidade. Omissão, fuga da responsabilidade. Quem mais? Quem gostaria de falar? Mais um. Pastor, acho que vamos se perder em si mesmo. O ser humano está se perdendo em si mesmo. Não é só o homem, mas o homem principalmente. O homem sofre muita pressão fora de casa, no trabalho, na sociedade. Nós estamos perdendo os nossos conceitos, os nossos princípios. Isso tem nos solapado de tal forma que a gente esquece daquilo que nós aprendemos lá atrás, daquilo que Deus espera de cada um de nós, não apenas como homem, mas como cristão, como ser humano, como pessoa criada por Deus, de mais semelhança. Nós estamos nos perdendo em nós mesmos, nossa opinião, nossa personalidade, aquilo que nós devemos ser. Nós não somos porque a sociedade está falando mais alto dentro da gente do que o público da igreja, do que a convivência com o irmão. Microfone bom, isso aí. Gostei desse microfone. Toca comigo depois. Eu pensando ela falou isso. Microfone é bom. Então nós temos uma dificuldade com a nossa masculinidade, a dificuldade com o nosso posicionamento, está havendo omissão, o silêncio que envolve isso, nos perdendo a nós mesmos. Mas uma pessoa, alguma menina gostaria de falar? Aqui, ó. Zazá. Eu gostaria de ressaltar a dificuldade que nós, homens, temos em falar de amor com a esposa, com os filhos, em demonstrar carinho às vezes. Então, o homem aprendeu que não deve chorar
também que não deve se mostrar vulnerável. Então nós temos muita dificuldade, especialmente os mais antigos. Então não são românticos no relacionamento, nem amorosos em relação aos filhos. Vocês concordam? Concordam ou não concordam? Quem concorda, concorda. Porque é o seguinte, Isaías está aqui, acabou de falar sobre esse assunto, a Adriana está ali, aproveita a viagem. Vai lá, José. Eu tento fazer. Não, está aqui. Vai lá. É só falar uma palavra, pastor. Eu acho que o homem, em termos de família, ele está perdendo um pouco a autoridade sobre os filhos. Eu vejo isso, a gente vê isso no geral. Pode ter a ver com ausência também, né? Então pode ter a ver com a opção dele, a falta de posicionamento. Maravilha, vem cá, Nelson. Tá vendo? Outro microfone. Hein? Pode sentar, Nelson, pode sentar. A partir dessa realidade que nós temos aqui, eu queria, na sequência do texto que nós estamos vendo, que a gente observasse alguns outros pontos essenciais que podem nos ajudar a resolver essas questões que foram apresentadas até aqui. Não está bom isso, não. Está muito a foto, dá outro vídeo. Esse está dando muita foto. Vou ficar com esse aqui, está mais aqui. Capítulo 3, versículos 6 a 9, é um relato bastante importante que Paulo fala sobre a influência dos falsos ensinos e dos falsos mestres, e a resposta clara para eles é que não haja perda de tempo com isso. Veja, leia comigo aqui, por gentileza, o texto a partir do versículo 6 até o versículo 9. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo vai trazer uma fala importante sobre a influência desses falsos mestres e falsos ensinos que estavam dentro da própria igreja, criando uma divisão interna, problemas de relacionamento, problemas de posicionamento, problemas teológicos, fruto de uma divisão interna. A receita de Paulo é: não perca tempo com isso, não perca tempo com o que não importa, não gaste tempo com o que não é valioso, não dê atenção, não dê ouvidos àquilo que não vai edificar a sua vida. Aproveite o seu tempo, aproveite a sua vida, aproveite a sua energia naquilo que vai produzir resultados, naquilo que vai ser uma bênção, naquilo que vai edificar a você e aos próximos. A relação é que o tempo está tão curto, a vida está tão intensa, a vida está tão agitada, que se nós perdermos tempo com aquilo que não importa, nós não teremos produzido o suficiente para fazer a diferença, seja na nossa própria vida, na nossa casa ou no nosso PH. Alguns de nós temos perdido tempo com coisas que são de menor importância. Nós sabemos o quanto isso é complexo. A história conta de maneira especial relato de algumas pessoas que foram muito usadas por Deus, apesar da pouca idade, dos poucos recursos, ou através de alguma iniciativa que tornou a vida delas mais relevante. Quero contar para vocês a história de um homem chamado Henri Dunant. Este homem foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1901. Primeiro Nobel da Paz em 1901. Esse homem era alguém que estava a serviço, a trabalho na Itália, na época que houve uma batalha muito difícil, chamada Batalha de Solferino, onde ele percebeu de maneira ocular, acompanhando os fatos ali, o sofrimento e a morte de milhares de pessoas. Conta a história que cerca de 40.000 pessoas, uma tragédia absurda. O propósito dele na viagem era um propósito comercial, mas aquilo trouxe tanta angústia para ele. Quando ele retornou para sua terra, a terra de Genebra, ele passou a pensar na possibilidade de uma mudança na história das guerras. Esse homem então escreve um livro, e dentro do seu livro ele
Uma delas foi: será que num tempo de paz não é possível criar algum tipo de instituição, algum tipo de órgão, algum tipo de associação que permita que os feridos durante o período de guerra possam ser tratados e cuidados de forma digna e justa? A sua percepção sobre o assunto gerou uma série de possibilidades novas e as discussões foram se apresentando a ponto desse homem, juntamente com alguns outros amigos, criarem uma instituição que todos nós conhecemos, chamada Cruz Vermelha, que se torna hoje a maior associação, o maior grupo do mundo para tratar com pessoas feridas, machucadas e pessoas em todas as áreas. Esse homem era cristão e levantado por Deus para criar uma mudança na história da humanidade a partir da sua realidade. Não perdeu tempo com aquilo que não valia a pena. Há um tempo definido para a vida de cada um de nós. Meus irmãos, aqui entre nós dois, a vida passa muito rápido. Um dia você tem 20 anos, outro dia você tem 40, outro dia você tem 60 anos. Num dia você sobe morro tranquilo, sobe escadaria em paz, joga a bola, corre de um lado para o outro. No outro dia começa uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor ali. Como um amigo meu diz, quando ele acorda e não está sentindo dor alguma, ele pensa: será que eu morri? O tempo passa. Não perca tempo com aquilo que não vai produzir resultados espirituais na sua vida. Alô, PH, nós precisamos nos munir de ideias, de objetivos, de programações, de projetos que possam abençoar. Nós não podemos perder tempo com nada. E vou abrir aqui, está totalmente fora do assunto aqui, mas vou abrir um negócio importante. Nós estamos perdendo muito tempo com política eclesiástica. Nós viramos um grupo de políticos eclesiásticos. Existe um sem número de pessoas que não faz nada mais a não ser política na igreja presbiteriana do Brasil. Essa é uma questão que tem sido observada por muita gente. Várias pessoas já sabem disso. Várias pessoas já disseram: não tem jeito, é o sistema da nossa igreja. Não é que haja um problema de sermos sócios de uma sociedade interna, de fazermos parte de uma federação, de uma confederação, de um presbitério, de um sínodo, de um supremo conselho. O problema não é esse. Tudo isso foi feito para servir, para abençoar, mas muitas pessoas entraram nesses grupos para serem servidos, estão se aproveitando das oportunidades para cavar oportunidades profissionais, financeiras, para se aproveitarem da estrutura da nossa igreja. Nós não podemos admitir isso. Não perca tempo com política eclesiástica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículos 10 a 13. Vou pedir ajuda das meninas. Meninas, vocês podem ler para nós, por favor, meninas. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 a 13. Meninas abençoadas. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10, 11, 12 e 13. Lendo juntas, meninas, a palavra do Senhor, que diz assim: seja piedoso e não tenha medo das perseguições. Seja piedoso e não tenha medo das perseguições. Parece que a piedade está saindo de nós. Parece que quando alguém diz que nós precisamos orar por esse assunto, dá a impressão que é só uma frase de efeito, é uma única oração. A piedade, o nosso quebrantamento espiritual, a nossa busca de Deus,
a maneira adequada de nós examinarmos as Escrituras, de nós termos uma vida de adoração e de louvor ao Senhor, é algo fundamental. Não tenha medo da perseguição, mas a Bíblia nos adverte: todo aquele que tiver uma vida piedosa vai sofrer perseguição. Todo aquele que se dobrar diante de Deus em oração vai sofrer perseguição. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, por que a nossa vida piedosa acaba ficando fora de moda? Por que é que alguns de nós deixamos de ter uma vida de oração constante? Por que é que nós deixamos de ler a Bíblia e estudar as Sagradas Escrituras diariamente? Porque algumas pessoas deixaram de ter uma vida de adoração e de louvor ao Senhor? Porque nós somos atacados exatamente nessa área. O que o inimigo das nossas almas quer é que você não tenha tempo de ler a Bíblia, que você não tenha disciplina para ler a Bíblia, que você viva da sua experiência de 1519, que você não tenha novas experiências espirituais hoje, lendo as Sagradas Escrituras. O que nós precisamos é de homens de oração. Por que na igreja, quando se fala de oração, se lembra das meninas, das mulheres? Por que toda vez que fala de oração, fala, vou pedir às mulheres para orarem? Graças a Deus elas seguram ali o trampo e não largam, e vão orando, mas cadê os homens de oração? Cadê os homens que se dobram diante de Deus em qualquer hora do dia, na madrugada, pela manhã, à noite, que chegam mais cedo na igreja? Onde é que estão os homens que vão ser os primeiros a examinar as Escrituras e dizer: Senhor, fala comigo, ministra a minha vida? Meus irmãos e minhas irmãs, não tenha medo de ter uma vida piedosa. O piedoso está perto de Deus. O piedoso escuta a voz do Senhor. O piedoso anda pertinho do nosso Pai, recebe as orientações, os segredos do nosso Deus. O piedoso segue a sua vida, mas haverá perseguição sobre aquele que se torna uma pessoa piedosa. Ainda mais alguém que tem uma conversão, ainda mais alguém que tem uma mudança de vida. A história conta sobre um homem chamado John Newton. John Newton era uma pessoa que tinha um dos trabalhos mais miseráveis e mais absurdos de todos os tempos. Era um senhor de escravos, era um vendedor de escravos, era alguém que fazia da escravidão sua própria vida. Mas a história conta que esse homem estava no seu barco numa noite daquela cheia de chuva temporal para todos os lados. A água entra no Brasil onde ele estava, e há pouco tempo atrás ele tinha lido um livro que marcou muito a vida dele, a imitação de Cristo. E aquele livro mexeu com ele naquela hora em que a água entra, o barco mexe para lá, mexe para cá, quebra aqui, bate o desespero. A reação dele foi se lembrar daquele livro e dizer: Senhor, se o Senhor está aqui, se o Senhor existe, se o Senhor me der uma nova chance, eu quero conhecer mais o Senhor. Pela graça de Deus, a calmaria chega, ele consegue controlar ali no barco, chega em terra firme, e ciente da sua palavra, começa a examinar as Escrituras, e o Espírito Santo fala com ele, ele tem uma experiência linda de conversão. Mas ele é um homem que vivia da escravidão. Agora ele é um homem que vai deixar a escravidão de lado, ou seja, faço a coisa errada, agora eu não faço mais a coisa errada. Mas Deus o levantou para algo maior do que isso. Deus o levantou para ele ser alguém que ia lutar contra a escravidão. Então esse homem chamado John Newton passa a ser alguém que vai fazer discursos veementes, que vai lutar com todas as suas forças, que vai trazer ali a sua fala adequada à sua experiência de conversão, uma vez que ele agora se tornou uma pessoa piedosa. A perseguição veio, mas apesar da perseguição sofrida, ele perseguiu a sua palavra, ele continuou firme e acabou influenciando um homem também muito importante para a história, chamado William Wilberforce, que foi um dos grandes que lutaram contra a escravidão. Mas ele fez algo mais, ele compôs uma música que se tornou parte da himnologia global, uma música que está presente em vários dos filmes que tratam sobre o tema da escravidão, a música Amazing Grace. E esta música Amazing Grace se tornou a trilha sonora da luta contra a escravidão, fruto da mente, da criatividade, do talento que Deus confiou a um homem chamado John Newton, um homem que andou errado a
primeira, mas pela graça de Deus foi alcançado, se tornou uma pessoa piedosa, produziu, serviu, sofreu perseguição, mas tanto ele quanto nós, nenhum de nós pode parar diante da perseguição se nós estivermos tendo uma vida piedosa. Amém, meus irmãos? A piedade é parte da essência do cristão. A piedade para muita gente se tornou uma forma jocosa de chamar alguém que parece ser muito espiritual. A piedade deve ser a busca da vida de cada um de nós. Não tenha medo de ser uma pessoa piedosa. O que a Igreja Presbiteriana do Brasil precisa é de homens piedosos, homens com o coração quebrantado, homens que tenham vida de oração, homens que aprendam o significado bíblico do jejum, homens que examinem as Escrituras, homens que possam servir e possam abençoar. É desse tipo de homem que não apenas a igreja precisa, mas o nosso país também. Por fim, meus irmãos, e terminando, 2 Timóteo 3, versículo 14 a 17, o texto mais conhecido de todos que aqui estão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Leia comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. O texto bíblico nos fala sobre a importância da Escritura na nossa vida. E diz que a Escritura ela é útil para nos ensinar. Para nos ensinar. Eu faço um programa de rádio, debate 93, alguns de vocês podem já ter ouvido alguma vez. Faço há 23 anos. Ao longo desses 23 anos, eu tenho observado mais recentemente que as pessoas estão fazendo menos perguntas, estão fazendo mais afirmações. A pergunta caracteriza uma pessoa que quer aprender. Uma afirmação revela uma pessoa que acha que já sabe. E talvez esse seja o retrato da sua igreja. Em alguns casos, nós temos encontrado pessoas que tiveram uma experiência com Cristo anteontem e já acham que sabe mais do que o presbítero que está na igreja com o serviço que tinha mais de 50 anos. Nós temos visto pessoas que assistem um vídeo ou alguns vídeos pela internet e acham que já são sábias suficientes para falar sobre aquele assunto. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é útil para nos ensinar. Nós somos aprendizes. Quando você abrir a Bíblia, tem a experiência de ser humilhado pela palavra, a experiência de ser humilhado pelas Sagradas Escrituras, a experiência de perceber que você não sabe absolutamente nada e que nós estamos aprendendo sempre. A Bíblia diz que ela é útil para ensinar e para repreender. E cá entre nós dois irmãos, cá entre você e eu, pouca gente gosta de ser repreendida, pouca gente gosta de quando alguém puxa a orelha dela, pouca gente admite a necessidade de ser chamada a atenção. Mas a Bíblia ela chama, ela nos repreende, ela mostra como nós estamos errados. Então, da mesma forma que ela nos humilha, porque a gente percebe que não sabe nada, ela também nos humilha à medida que diz: olha, você está errado. Como pode alguém, a partir da Bíblia, dizer: não, eu discordo desse texto, eu discordo desse texto? A Bíblia não nos repreende: você está errado, você está errada, você precisa se consertar. É por isso que ela nos repreende, ela também nos corrige. Ou seja, ela não apenas diz que nós erramos, mas ela mostra o caminho certo, ela mostra a estrada adequada, ela mostra o comportamento adequado, o posicionamento ajustado que nós precisamos ter. Então, de igual forma, a Bíblia diz que ela é útil para ensino, para repreensão, ela é útil para correção, para corrigir o caminho, ela é útil para a educação na justiça. A Bíblia vai nos fazer homens perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Minha palavra final a vocês é:
Que a palavra de Deus mova a sua vida. Que a palavra de Deus mova a sua vida. A Bíblia diz: ide por todo o mundo Pregai o Evangelho a toda criatura. e pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia nos chama para uma vida de evangelistas, de gente que vai compartilhar o Evangelho no ambiente de trabalho, vai compartilhar o Evangelho nos ambientes de relacionamentos sociais, nos outros ambientes onde nós estivermos. É uma história linda que envolve um grupo de pessoas que são conhecidos na história como os moravianos. Deve conhecer muitas histórias deles. Mas existe uma história de dois jovens, uma história impressionante de dois jovens que ficaram muito comovidos à medida que descobriram que havia um grupo que estava numa ilha e que essas pessoas foram transformadas em escravos e eles não tinham acesso ao Evangelho. Eles se prontificaram a ir para aquela ilha para pregar o Evangelho. Dois jovens. E numa comunicação, aquele dono daqueles escravos, ele disse: nós temos possibilidade de pregar o Evangelho para essas pessoas, para que eles possam conhecer a Cristo. Permita-nos que a gente faça isso. E a resposta dele foi: ninguém vai entrar aqui na minha ilha para pregar uma baboseira para os meus escravos. Então eles tiveram uma ideia: e se nós nos transformarmos em escravos? Ele disse: se vocês se transformarem em escravos, eu pago a finta, mas vocês nunca mais voltarão. E a história conta que aqueles dois meninos de 20 e poucos anos abraçaram o desafio de deixarem a sua vida, de entrarem no navio, de migrarem para uma ilha que eles sabiam que de lá eles não voltariam mais, por uma questão simples: eles não poderiam conviver com a ideia de que aqueles homens morreriam sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E para isso eles abriram mão das suas próprias vidas. São histórias que nos encorajam, são histórias de pessoas movidas pela palavra de Deus, são histórias de pessoas que nós podemos olhar para a história e pensar: meu Deus do céu, o que eu faria na situação dele ou dela? Qual seria a minha reação diante disso? E a pergunta não pode ser essa. A pergunta é: o que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo hoje? Irmãos, na nosso PH, tem homens que deixaram de ir à igreja e nenhum de nós foi atrás deles. Na nosso PH, nós temos homens que têm irmãos ou filhos com idade suficiente para estar na UPH e não foi apresentado a ele a possibilidade de conhecer o Evangelho de Cristo. Alguns de nós estamos nos omitindo quanto à pregação da palavra de Deus ao longo da nossa vida. Ainda estamos vivendo com as histórias de 1519 e não com as histórias atuais. Que Deus mova a sua vida por meio da palavra. Amém. Nós precisamos da palavra. É a palavra que move a nossa vida. Daí, meus irmãos, algumas perguntas são importantes agora. Qual o maior desafio? Não o maior problema, não a maior dificuldade. Qual o maior desafio que você percebe que existe e que nós precisamos, pela graça de Deus, orar por esse assunto juntos hoje aqui, pedindo que Deus nos abençoe para que o trabalho de homens possa avançar ainda mais para a glória do nosso Deus e Pai. Quais são, na sua opinião, os nossos maiores desafios? E o sistema mesmo pode levantar a mão, o microfone vai até onde você estiver e nós vamos orar por esses desafios hoje aqui. Pode ser um desafio do Rio, pode ser um desafio do Espírito Santo, vai que é diferente, pode ser um desafio da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona Sul. Quais são os desafios, os maiores, ou o maior
proceder para que a gente possa vivenciar essa realidade lá no nosso PH? Só erguer a mão. Sermos homens de verdade. Homens de verdade, misericórdia. Ser exemplo. Ser exemplo. Da nossa família. Homem de verdade, ser exemplo da nossa casa. Pega o microfone, só falar o microfone. É não temer as coisas do mundo, nós saímos para pregar o Evangelho. Toda criatura, que aquele que crê está na sala. Nós seremos edificados, abençoados por Deus, para o Senhor pregar a palavra a toda criatura. Vamos, no nome de Jesus, vamos dedicar. Aqui mesmo. Homens comprometidos com o reino de Deus. Amém. Boa palavra. Mais um. Desafio. Compartilhamento. Compartilhar o Evangelho de Jesus. Mais alguém? Mais uma pessoa. Espírito Santo, alguém do Espírito Santo. Capixabas. Homens que a palavra à mente, mas também chega ao coração para gerar mudança. Boa, velho. Isso aí. Mais alguém? Aqui. Temos paciência para pregar o Evangelho para a nossa família, nossos filhos, nossos irmãos. Às vezes a gente não temos paciência. Eu, pelo menos, pedindo misericórdia ao Senhor para pregar o Evangelho, principalmente para a minha casa. Obrigado, querido, pela palavra. E mais um. Boa noite, irmão. Eu vejo a função do homem, principalmente na igreja, né? Onde existe uma direção e, é lógico, nós sabemos da fraqueza, da penetração do mundo, e com isso, aqueles que deveriam ter uma postura realmente segundo estatura perfeita, vão deixando passar coisas, penetrando no mundo, e como é a direção, os membros vão acompanhando, porque estão vendo a direção fazendo, né? Então, o mundo penetrando na igreja e a direção deixando passar e enfraquecendo os membros. Boa palavra. Vamos orar por esse assunto. Meus irmãos, nós vamos orar agora. Vamos orar por esse assunto. Vamos orar para que Deus nos dê essa bênção de termos a vida ajustada, líderes ajustados segundo a palavra dele, a bênção de falarmos do Evangelho de Jesus na nossa casa, a bênção de sermos homens de verdade, comprometidos com a evangelização, homens que estão aí prontos para compartilhar a palavra dele, vivendo essa realidade que ele foi apontada. De igual forma, nós precisamos orar uns pelos outros. Então, o nosso tempo agora é para que você olhe com quem está ao seu lado, que seja uma oração específica. Agora não tem pássaro no céu, peixinho no mar, não tem Abraão, Isaac e Jacó, tá bom? Certo? Você está me entendendo, né? Agora oração específica, direta, para que Deus abençoe os nossos homens, para que nós sejamos mais fortes, mais corajosos, mais vibrantes, mais cheios de Deus, movidos pela palavra do Senhor. Pode ter o seu tempo de oração aí, vocês dois aí que estão beijando.
muito a fazer. Não perca tempo com o que não edifica, não perca tempo com o que não vai abençoar a obra de Deus, o reino de Deus, a igreja de Jesus. A piedade pode preceder a perseguição, mas os homens de Deus não têm medo da perseguição. Nós vamos enfrentar todo e qualquer tipo de perseguição que venha a existir, porque estaremos na presença de Deus e com Deus nós somos mais do que vencedores. Que a palavra de Deus mova a sua vida, que não seja orgulho, não seja vaidade, não seja aquilo que a gente sempre fez e nem sabe por que sempre fez e sabe menos ainda por que sempre faz, mas seja a palavra de Deus a mover a nossa vida, em especial na pregação do Evangelho de Jesus, em especial na nossa disciplina da oração, da seriedade no exame das Escrituras, no nosso compromisso com Deus, com a família e com a igreja. Pai, nós oramos agora uma vez mais, irmãos e irmãs que aqui estão, juntos nós estamos na presença do Senhor e nós pedimos a direção do Senhor, pedimos a bênção do Senhor, pedimos que a misericórdia do Senhor nos alcance, que sejamos fortalecidos pelo Senhor e na sua obra possamos viver de forma que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja honrado. Não queremos perder tempo com aquilo que não vai edificar e não vai glorificar ao Senhor. Não vamos ter medo da perseguição, porque mergulharemos uma vida ainda mais piedosa e na presença do Senhor seremos fortalecidos, seremos movidos pela sua palavra, que a sua palavra ministra ao coração de cada um de nós o que cada um de nós mais precisa. Nós oramos e glorificamos o teu nome em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Pode se